Olá, meu querido, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. E hoje nós estamos aqui de volta para dar prosseguimento à nossa série sobre o tema Batalha Espiritual. E hoje veremos o último item da armadura de Deus, a armadura espiritual, que é orando no Espírito. Este é o último item da armadura espiritual, claro, não menos importante, que é orando no Espírito. Vamos ler aqui o texto bíblico que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse termo aí, orando no Espírito, muitas pessoas entendem que seja uma oração espiritual, no sentido de ser uma oração de acordo com as Escrituras e tal. Mas não é isso. Orar no Espírito está explicado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e nós vamos dar uma passeada aqui para poder a gente falar sobre o dom de línguas, que exatamente orar em Espírito, orar no Espírito, é orar em línguas estranhas. Aqui em Isaías 28, vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Em Isaías 28, 11, a palavra de Deus, através do profeta Isaías, ele já profetizava acerca desse dom. Diz assim: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Vamos logo lá para 1 Coríntios capítulo 14, versículo... Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Ele diz assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Então ele cita aqui, o apóstolo Paulo cita o profeta Isaías, que profetizou acerca do dom de línguas. Então existem hoje denominações inteiras que não acreditam, não entendem de forma equivocada sobre o dom de línguas. Eu, na minha opinião, acredito que o diabo trabalhou fortemente para roubar esse dom, roubar a utilização do dom de línguas, exatamente porque é uma arma poderosíssima na batalha espiritual, certo? Nós vamos mostrar aqui, eu não pretendo defender o dom de línguas aqui, não é o propósito deste vídeo. Aqui no canal nós temos uma série só sobre o dom de línguas, ali na série Aprendendo a Orar. Se você quiser assistir mais coisas sobre o dom de línguas, dê uma pesquisada aí nos vídeos do canal e busque por línguas, certo? Então não vou aqui tentar fazer uma apologética em cima do dom de línguas. Infelizmente, muitas denominações não acreditam, ou acreditam, tem uma interpretação de que seriam línguas, idiomas estrangeiros, mas idiomas falados com o intelecto, e não é o caso do dom de línguas. Então, queridos, o dom de línguas foi profetizado, como a gente já viu aqui, desde Isaías, e lá em Isaías, o profeta Isaías fala que, diz assim: dai descanso ao cansado. Então, depois eu vou falar mais especificamente para que serve o dom de línguas, a Bíblia mostra isso, mas uma das coisas que ele tem uma utilização muito importante no contexto de batalha espiritual é porque ele renova as nossas forças. Quando você dedica tempo para orar no Espírito, isso traz refrigério, traz descanso para você, para a sua alma. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 16, um versículo bem conhecido aí dos pentecostais, Marcos 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então aqui não está falando de idiomas naturais, assim como a primeira parte dos sinais, são 5 sinais. Expulsar demônio é algo espiritual, Jesus nos dá autoridade, a gente já viu sobre isso aí, Você é um dos sinais, porque nós recebemos autoridade para
sobre, né, o império das trevas através de Cristo. E da mesma forma, nós recebemos também a capacidade de falar em uma nova língua, uma língua espiritual, conforme nós vamos ver aqui. Certo? Então, o dom, essa língua que o apóstolo Paulo vai tratar aqui em 1 Coríntios capítulo 14, lá em Efésios, que a gente leu aqui no capítulo 6, versículo 18, não se refere a um idioma estrangeiro, mas se refere à capacidade do nosso espírito de orar, de falar em uma língua espiritual. Nós vamos ver isso. Então vamos ali, eu não sei se já fui, mas já fui, vamos voltar ali para 1 Coríntios, no capítulo 14. Vamos ver aqui o versículo 2 e depois a gente vai ler os versículos 14 e 15. Diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, certo? Então, quando você fala em línguas, você está falando para Deus. As pessoas não entendem porque não é um idioma, não é uma língua, um idioma intelectual da mente humana. Ele é gerado no espírito humano, recriado. Aqui no versículo 14 diz assim: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Certo? Então, quando a gente ora em línguas, o dom de línguas, o que é isso? É a capacidade de seu espírito de falar em uma língua, que é o Espírito Santo que concede isso. Mas é o seu espírito, o espírito recriado, a nova criatura, que é falada lá em 2 Coríntios 5,17. Cara, é uma nova criatura, é um ser criado, recriado, né? Fomos recriados aí, recebemos um novo nascimento, um novo espírito, nascemos de novo, e esse novo espírito ele tem essa capacidade de falar. Claro, os espíritos falam, né? O espírito humano ele fala. E é interessante que nós podemos falar com o nosso espírito ou podemos falar com o nosso entendimento. Quando eu estou falando aqui em português, eu estou falando com o meu entendimento. Eu estou entendendo o que é que eu estou falando. Quando eu oro em língua estranha, eu não estou entendendo o que é que eu estou falando, exceto se houver manifestação de um outro dom chamado de interpretação de línguas. Mas mesmo o dom de interpretação de línguas, ele não é uma tradução, você não entende com o intelecto, você entende com o seu espírito. É uma espécie de uma intuição, é semelhante à profecia, certo? Então, estou primeiramente mostrando o que é o dom de línguas. É quando você ora em espírito, você tem controle, né? Como eu falei, isso aqui não é um estudo aprofundado sobre o dom de línguas. Busque aí no canal que temos alguns vídeos sobre esse assunto, certo? Então, quando você ora em línguas, o seu espírito ora, seu entendimento fica sem fruto, ele não produz nada, mas você tem controle. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, certo? Então, orar em espírito é orar em línguas. Para que serve isso? Nós já vimos lá em Isaías, no capítulo 28, 11 e 12, que quando nós oramos em línguas, nós recebemos refrigério e força, né? Se você está cansado, você recebe renovação de forças, recebe ali um refrigério, passando um tempo orando em espírito. Mas além disso, aqui no versículo 4, ele fala o seguinte: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui ele está fazendo uma comparação do uso dos dons línguas e profecia no culto, na igreja. Ele está dizendo que aquele que está profetizando, ele está profetizando falando inspirado pelo Espírito Santo, mas está falando em um idioma que as pessoas compreendem, né? Entendível. E ele está fazendo essa comparação, mostrando que o dom de línguas ele não deve ser usado na igreja para a pessoa ministrar, exceto se houver também alguém que esteja sendo usado por Deus no dom de interpretação de línguas. Então ele serve para trazer edificação. Lá em Judas, Judas só tem um capítulo, né? Em Judas, no versículo 20, o apóstolo aqui,
esse Judas não é o Iscariotes, né? Ele também fala sobre orar no Espírito Santo. Ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, edificando-se. Novamente, aqui Judas usa o mesmo termo que Paulo usa, de edificar, de construir. Então, quando eu oro em línguas, eu estou obtendo aí de Deus material, né? Uma construção ela só acontece se houver material e houver trabalho para se colocar esse material uns sobre os outros, e assim você vai edificando, vai construindo alguma coisa. Nossa vida ela é edificada sobre a palavra, a fé, né? Ele fala edificando sobre a santíssima fé. A palavra de Deus vai sendo revelada a mim na medida em que eu vou orando em espírito, vou buscando esses mistérios, essa sabedoria de Deus. O Senhor vai revelando a palavra a mim e a minha fé vai crescendo no entendimento. Eu começo a entender as verdades da palavra de Deus e eu vou crescendo, né, construindo a minha vida sobre a palavra. Na medida em que isso vai acontecendo, a palavra de Deus vai se incorporando na minha vida. Eu vou sendo transformado e aí vou experimentando, né, a mudança no meu caráter, vou desfrutando de paz, de alegria, de saúde, de vida em abundância, conforme Deus promete na sua palavra. Então o dom de línguas ele serve para trazer essa edificação, serve para trazer revelação, entendimento da palavra de Deus. Quando eu participava de um certo ministério, e aí eu não vou citar os nomes aqui, por questões de ética, eu não acho necessário, claro, obviamente, mas a experiência foi muito rica para mim. Eu participava desse ministério bem conhecido aqui na nossa região, e certa vez eu tinha o costume de sempre orar por todos do ministério. Eu orava por aí passava um tempo orando com entendimento e orava também em línguas, orava em espírito. Fazia esse momento de intercessão no espírito também. Então, eu fui orando por todas as pessoas do ministério e, em certo momento, eu fui orar por um membro do ministério que ele era considerado como que o pastor do ministério. Isso faz muitos anos atrás, eu não era pastor, eu era novo convertido, inclusive. E esse irmão, ele era considerado o pastor do ministério, ele era professor de escola dominical, dos membros lá desse ministério, ele era talvez o mais, assim, que estava mais próximo de um ministério realmente, de estar sempre ativo ali na igreja, uma igreja bem conhecida, né? Eu não vou citar também o nome aqui, mas não tem nada a ver com a igreja em si, com a denominação em si. E enfim, esse daí era a pessoa que jamais poderíamos imaginar alguma coisa errada, né? E eu orei com entendimento normal, depois fui orar, passei um tempo orando em línguas por esse irmão, e quando eu comecei a orar em línguas por ele, eu comecei a sentir uma certa tristeza e comecei a chorar, e fiquei orando em línguas e chorava e não entendia o que estava acontecendo. Eu não estava entendendo o que eu estava orando, mas eu só sentia aquela tristeza e senti uma intercessão muito forte por esse irmão. Posteriormente, num evento que nós fomos ministrar, eu cheguei para o líder lá do ministério e chamei ele em particular e fiquei conversando com ele. Ele e o outro irmão, que era também músico, e ele eram os dois líderes do ministério. Eu comecei a perguntar: olha, o que é que está acontecendo com aquele irmão fulano? Aí eu contei, né? Eu fui orar por ele, e quando eu fui orar em línguas, fui orar em espírito, comecei a chorar, comecei a sentir uma tristeza muito grande. Está acontecendo algum problema, ele está passando alguma tribulação. E aí os líderes lá se entreolharam e ficaram assim meio desconfiados e disseram assim: olha, já que Deus já está lhe revelando, então a gente vai contar para você também. E aí eles contaram para mim que esse irmão tinha um seríssimo problema com a pornografia, inclusive tinha sido preso há pouco tempo, ninguém sabia disso, foi preso furtando revistas pornográficas. Pois é, ninguém sabia, eles sabiam como eles eram os líderes, né? E aí me contaram isso. Foi algo que eu não sabia, não tinha como saber, porque ele foi preso, mas o delegado soltou ele, não sofreu inquérito policial, né? Enfim, em nome de Jesus, espero que esse irmão tenha sido liberto, né, dessa escravidão. Mas o que eu quero mostrar para você é o poder
da oração em espírito, né? Por quê? Porque eu vou ler aqui em Romanos capítulo 8, 8:26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ficar só com a primeira parte desse versículo. Ele diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, e ele explica que fraqueza é essa. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, né? De forma conveniente, da forma correta, né? Deus, ele tem uma vontade, Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas com a nossa mente. No nosso espírito, nós sabemos todas as coisas, está escrito lá em 1 João, mas nós precisamos trazer essa realidade do espírito para o mundo físico, né? Uma das formas é você orar em espírito. Você vai estar orando sendo guiado pelo Espírito Santo, porque apesar de o dom de língua ser você falando, não é o Espírito Santo lhe possuindo, certo? Isso é muito importante. Oração em línguas não é o Espírito Santo, de uma certa forma, possuindo você e falando através de você. É o seu espírito, a nova criatura que há em você, mas o Espírito Santo concede, né? A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós que nos convertemos a Cristo, fomos unidos a Cristo e nós nos tornamos um espírito, estão em unidade. Nosso espírito com o espírito de Cristo estão em perfeita unidade. Então, nosso espírito sabe como orar, ele sabe qual a perfeita vontade de Deus. Nosso intelecto não sabe, então muitas vezes as nossas orações não são ouvidas porque elas são orações fora da vontade de Deus. Mas quando nós oramos em espírito, nós oramos bem. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14 de novo, o grande capítulo aqui que orienta versículos 16 e 17, orienta o uso do dom de línguas, da profecia. Ele diz assim: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que ele está dizendo aqui, porque é um linguajar um pouco mais erudito, mas ele está dizendo que se você vai dar graças a Deus, fazer uma oração de gratidão, e você começa a orar em línguas, você realmente está dando bem as graças, mas a outra pessoa não vai poder concordar. Como é que ela vai dizer amém, concordar com você, se ela não está entendendo o que você está falando? Exatamente porque línguas, o dom de línguas sem o dom de interpretação, serve para a sua edificação pessoal, a sua renovação pessoal. Ele não é para trazer uma mensagem para a igreja, exceto se houver o intérprete, ok? Mas nem sempre acontece. Então vamos ver agora como usar o dom de línguas, como é que ele deve ser utilizado. Continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Ou seja, ele não está falando aqui de idiomas, porque algumas pessoas dizem que quando Paulo fala, eu falo mais línguas do que todos vós, é porque ele falava muitos idiomas. Ele falava, um exemplo hoje, ele é muito erudito, ele fala japonês, ele fala grego, ele fala hebraico, etc. Não, ele está falando aqui do dom de línguas, as línguas espirituais. E ele fala logo no versículo seguinte, fica muito claro, na igreja, prefiro, antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, orando com entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Então, meus queridos, aqui mostra que Paulo falava mais em línguas que toda a igreja de Corinto. Ele orava muito em línguas, mas ele fazia isso na vida privada dele. Basicamente, na igreja, ele, acredito que como ele era o apóstolo, ele chegava, davam logo a oportunidade para ele poder ministrar, trazer os ensinos, as doutrinas, e aí ele falava, usando, no caso aqui, acredito que grego, o idioma grego, que era o idioma aqui, a língua franca do Império Romano nessa época aqui. Então, queridos, o apóstolo Paulo, o homem que evangelizou ali boa parte do mundo ali do Império Romano, na época, ele orava muito em línguas, a ponto de chegar e dizer ousadamente que ele orava mais em línguas do que toda a igreja
de Corinto, mas na igreja ele preferia falar 5 palavras do próprio entendimento do que 10.000 palavras em línguas. Certo? Na igreja não é errado você orar em línguas desde que seja baixo, né? Se você está adorando ali no momento da adoração. Eu já faço isso muitas vezes. Eu estou no momento da pregação, eu oro bem baixinho, fico lá orando só comigo mesmo, né? E com Deus. Inclusive ele fala isso que eu não acho que eu não anotei aqui. Ele diz aqui no versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então você pode falar em línguas com você mesmo e com Deus, só você e Deus ali baixinho. Então é muito comum eu estar numa pregação, ouvindo a ministração, ou adorando a Deus, e eu estar falando em línguas ali comigo mesmo e com Deus, certo? Esse é o uso de línguas. Vamos falar um pouco das línguas na intercessão. Vamos lá voltar para Efésios. Eu já dei o meu testemunho, um dos meus testemunhos sobre o uso, né, das línguas na intercessão, né, naquele caso, mas aconteceram já vários casos. Eu sempre oro, faço o que a Bíblia diz, às vezes eu oro com espírito, depois oro com entendimento, às vezes eu oro com entendimento, depois oro em espírito, né, é importante demais. Então aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aquele irmão que eu estava orando em Espírito não sabia dos problemas dele, mas Deus sabia e me usou ali para interceder em Espírito. Nosso Espírito sabe coisas que a nossa mente não sabe, nosso intelecto. E esse é o uso principal do dom de línguas. É necessário ter perseverança, estarmos sempre orando pelos nossos irmãos da igreja, família, cooperadores de ministério, de forma que Deus possa fortalecer de uma maneira que vá além do nosso entendimento. As pessoas podem estar passando por situações que a gente não sabe, elas têm fraquezas que nós mesmos não temos ciência, não temos entendimento. Satanás obtém brecha na vida dessas pessoas. E aí a gente precisa estar orando com entendimento, mas também orando no Espírito pelas pessoas, para que Deus venha trazer também edificação para a vida das pessoas. Isso mostra que o dom de línguas não serve apenas para edificação pessoal, é o principal uso, mas ele serve também para, na intercessão, você ser usado por Deus para interceder e trazer edificação na vida de outros, não pregando em línguas, mas orando e intercedendo pela pessoa em línguas. Ok, meus queridos? Então, finalizamos com este item da armadura. Aliás, finalizamos com o orar em espírito, o último item da armadura espiritual. Claro, há muito mais que poderíamos falar, mas aqui é apenas para lançar uma base para você estar preparado para as batalhas espirituais, É necessário meditar, se preparar, todas aquelas armas que a gente já viu, cingir os ombros com a verdade, couraça da justiça, etc. Vamos ter apenas mais um vídeo dessa série por enquanto, onde eu vou só comentar algumas falsas doutrinas sobre batalha espiritual, que eu não vou me aprofundar, porque nós precisamos encerrar esta série, mas eu vou só comentar. E aí, dependendo da necessidade, a gente pode futuramente falar mais alguma coisa, criar mais algum vídeo para esta série, tá bom? Então, que Deus lhe abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.